Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Depois de um tempo eu voltei a reler as HQs, histórias em quadrinhos, gibis, e eu me deparei com uma coleção incrível. Eu já era muito apaixonado por esses personagens, mas depois dessa coleção eu me apaixonei ainda mais. É a coleção do Pipoca Nanquim de Tartarugas Ninja. Eu completei a coleção, eu tô lendo de pouquinho em pouquinho. É demais! E eu sempre fui apaixonado pelas tartarugas, mas depois que eu adquiri essa coleção e comecei a ler, eu me apaixonei ainda mais por esses malucos. E no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco da origem das tartarugas ninjas. Vou fazer uma série de vídeos falando sobre as tartarugas, sobre como eu passei a me apaixonar por elas e o quanto esses personagens são incríveis dentro do universo nerd, dentro de todas as mídias que elas já foram inseridas. Então, sem mais enrolação, já deixa seu like e se inscreve no canal. As Tartarugas Ninja surgiram nas HQs e essa HQ aqui do Pipoca Nanquim é praticamente não. São as primeiras histórias das Tartarugas Ninja originais de Peter Laird e Kevin Eastman. Elas surgiram nessa HQ aqui no ano de 1984. As Tartarugas Ninja estão fazendo quase 40 anos que elas existem. Acho que elas já não são mais tão adolescentes assim, né? O curioso é que as Tartarugas Ninja surgiram quase como que sem querer. Kevin Eastman e o Peter Laird moravam juntos na época e no momento de descontração dos dois, o Kevin Eastman acabou desenhando uma tartaruga segurando dois nunchakus e uma máscara no rosto. Os dois acabaram dando várias risadas e em poucas horas eles tinham criado 4 personagens, 4 tartarugas, cada uma segurando uma arma diferente. Uma com 2 katanas, uma com 2 sais, uma com um bastão e uma com 2 nunchakus. Nas primeiras edições as tartarugas tinham todas as máscaras vermelhas e só era possível diferenciar uma tartaruga da outra pela arma que cada uma segurava e pela personalidade de cada uma. Essas mudanças de criarem as máscaras diferentes para cada uma foi surgir só na animação quando foram criar os bonecos das tartarugas para poder diferenciar uma da outra. Inclusive a inicial no cinto de cada uma também foi por conta da criação dos desenhos e dos bonecos. E o nome das tartarugas é em homenagem a 4 artistas renascentistas: Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Donato De Nicolo e Michelangelo Buonarroti. Uma curiosidade interessante entre as tartarugas e sua personalidade e as armas que elas usam. As armas foram dadas para cada tartaruga para explorar o seu lado mais deficitário. Por exemplo, Michelangelo, a tartaruga mais inteligente e que mais preza a tecnologia, recebeu um bastão, que basicamente ela tinha que resolver os seus problemas com um pedaço de pau. Leonardo, o líder e mais gentil das tartarugas, é quem possui as armas mais letais de todas as tartarugas. Michelangelo é o mais brincalhão, mais extrovertido e o mais distraído, e por isso ele recebeu as armas, os nunchakus, como as armas mais difíceis que necessitam de mais treinamento para você se tornar um mestre nelas. E por último, o Rafael, que é o mais estressado, o mais revoltado, o mais agressivo, recebeu os sais, que são armas principalmente para defesas e são as menos letais. Além das tartarugas, a gente tem o Mestre Splinter, que é um rato mutante, assim como as tartarugas são mutantes, ele também é um mutante. Acolheu, criou e cuidou das tartarugas como as próprias filhas. Ele tem uma história de origem do Japão, onde ele era mascote de um mestre ninja chamado Amato Yoshi, que foi assassinado pelo Destruidor, que a gente vai descobrir que o nome do Destruidor é Orokusaki. E na origem, o Orokusaki sai do Japão atrás do Yamato Yoshi para vingar a morte de seu irmão mais velho, que é Orokonagi. E mesmo sendo um rato comum, Splinter já observava e imitava o seu mestre dentro de sua gaiola. Seu mestre, Amato Yoshi, se apaixonou por uma jovem japonesa, no qual Orokonagi também era apaixonado. E por isso, em um dia de revolta por ter sido rejeitado pela sua amada, ele foi atrás da amada e estava espancando ela, agredindo ela muito. E o Amato Yoshi se viu na necessidade de protegê-la e acabou, sem querer, matando o Orokonagi. E por isso ele e sua amada, junto com seu rato, fugiram para os Estados Unidos.
onde Hamato Yoshi começou a lecionar artes marciais no estilo ninja para simplesmente sobreviver. Enquanto isso, ainda criança, Orokosaki ficou revoltado e jurou vingança contra Hamato Yoshi. Orokosaki então se tornou um grande ninja no Japão do clã do pé e foi mandado para ser o líder do clã do pé nos Estados Unidos, em Nova York. Chegando lá, uma das primeiras coisas que ele fez foi ir atrás de Hamato Yoshi e vingar a morte de seu irmão, matando tanto Hamato Yoshi quanto a amada Tang Shen, que era o nome da mulher, da esposa de Hamato Yoshi. E no meio da confusão, a gaiola de Splinter acabou se quebrando, ele acabou se perdendo no meio de Nova York. E em um dia, andando por aí atrás de comida, Splinter acabou presenciando um acidente onde um caminhão quase atropela um senhor cego e um garoto acabou salvando esse senhor cego. Mas durante o acidente, um cilindro com um líquido fluorescente acabou caindo e se quebrando em cima de 4 tartarugas. O mestre Splinter então acolhe essas tartarugas e as protege, colocando dentro de uma lata de café. No dia seguinte, ele percebe que as tartarugas estavam cada vez maiores, estavam quase com o dobro do tamanho, e percebeu que aquele líquido também tinha afetado ele, porque ele também estava crescendo, ficando cada vez maior, mais forte e mais inteligente. Adota as 4 tartarugas e as batiza com o nome dos quatro artistas renascentistas que eu já comentei. Nas primeiras edições das tartarugas, por mais que elas sejam humoradas, elas não são tão bem humoradas quanto elas são hoje em dia. Hoje em dia eu acho que as tartarugas simplesmente piraram na maionese, elas são completamente malucas. É extremamente divertido ler uma HQ delas, mas antigamente eles não eram tão bem humoradas quanto elas são hoje. Além disso, a gente ainda tem mais 2 personagens importantíssimos. April O'Neil. A April O'Neil aparece na segunda edição de todas das Tartarugas Ninja, que inclusive tem neste encadernado aqui. E ela aparece pela primeira vez como assistente do Dr. Stockman. Ela era uma cientista. Da mesma forma como é contado nas séries, ela se dá muito bem com as tartarugas, acolhe elas quando o esconderijo no escudo delas é invadido, e ela se dá muito bem com as tartarugas, passam a se tornar grandes amigos. E diferentemente do que a gente está acostumado a ver, ela era uma cientista. Ela só passou a ser uma jornalista também nas animações, onde eles preferiram colocar ela como uma jornalista ao invés de uma cientista. E o Dr. Stockman, que a gente vê sempre aparecendo nas histórias das Tartarugas Ninja, é original desta edição, da edição número 2, e ele aparece desde então quase sempre. E como a gente vê outro personagem importantíssimo para a história das Tartarugas Ninja, é o Casey Jones, um fanático por esportes que simplesmente decidiu proteger as pessoas de Nova York dos crimes de Nova York, do clã do pé. E ele bota uma máscara de hockey e vai com diversos apetrechos de vários esportes combater o mal. E ele se envolveu numa briga com o Rafael, os dois saíram na mão e os dois adoram brigar. E desde então eles passaram a se tornar grandes amigos porque eles gostam de treinar um com o outro. Apesar de que o Casey Jones teve uma resistência muito maior do que a April, assim como é em todas as origens do personagem. Tartarugas Ninja já passou por diversas mídias durante todos esses quase 40 anos de criação. Tanto nos gibis, que tem gibis da Tartarugas Ninja saindo até hoje. No Brasil a gente nunca teve a sorte de ter publicações das Tartarugas Ninja. Inclusive, a Pipoque foi a primeira editora a trazer as edições clássicas. Essa aqui é o volume 1, essa é o volume 2, esse é o volume 3, o volume 4, o volume 5, que é o mais fininho, mas é o que encerra a fase do Kevin em cima do Peter Laird, e esse é o volume 6 com histórias mais picadas, mas também é bem legal. E por último, o mais recente, que já é um pouco diferente, mas também é do Kevin em cima do Peter Laird, que é o Último Ronin, que é uma história que eu vou deixar para contar exclusivamente em um vídeo exclusivo para esta história aqui, que eu acho demais. E dentro dessas diversas filmes, animações, séries, histórias em quadrinhos, participações especiais, crossovers, talvez a história mais polêmica seja da série das Tartarugas Ninjas, que a Saban tentou trazer
para os americanos. Foi chamada Tartarugas Ninjas e a Última Mutação, se não estiver enganado. Onde a gente, logo nos primeiros capítulos, a gente descobre que eles tinham uma irmã perdida, que ela se chamava Venus de Milo. E quando o Splinter foi resgatar as tartarugas, não eram 4, mas sim 5, e ele acabou não vendo a quinta tartaruga, que era uma fêmea, e ela acabou sendo cuidada por uma outra pessoa, e depois de muitos anos eles acabaram se reencontrando. Essa história é basicamente o plot para esta série, que acabou sendo cancelada com 26 episódios. Eu lembro de ter assistido quando eu era criança, mas eu não lembro muita coisa do que aconteceu exatamente desta história. Então eu vou deixar para contar detalhes sobre as animações, sobre a série, sobre as participações especiais, sobre os crossovers, tudo em outros vídeos. O vídeo de hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu contei brevemente sobre a origem das Tartarugas Ninja. Se vocês gostaram, deixa seu like e se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!